Olá, querido estudante, tudo bem com você? Eu sou o professor Daniel e o meu sinal na comunidade surda. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos estudar sobre outras explicações para a origem da vida. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender. Quando falamos na origem da vida, aquela famosa dúvida de onde viemos povoa nossa mente. Essa é uma questão bem complexa. E desde que o homem começou a se questionar sobre isso, várias respostas surgiram. Na última aula, falamos rapidamente sobre duas explicações que predominam sobre as origens do universo, do ser humano e da vida no planeta. Uma com base na religião, chamada de criacionista, e outra de base científica, a evolucionista. Falamos na aula passada sobre a teoria evolucionista e hoje falaremos sobre a criacionista. Vários povos tentaram explicar a questão da origem humana. A teoria evolucionista surgiu a partir do conhecimento científico. Já a criacionista é baseada em uma forma de explicação sobre a origem do mundo, onde se busca atribuir essa origem a um agente criador. Essa teoria, por muito tempo, foi a principal resposta à origem da vida, principalmente nas sociedades cristãs. Nos mais diferentes contextos culturais, temos explicações criacionistas. Poderíamos chamar de teorias criacionistas. Afinal, são variadas explicações. Elas também são capazes de nos revelar interessantes concepções sobre a civilização que a produziu e as suas formas de enxergar o mundo em cada época e cultura. Os mitos foram as primeiras formas de explicar as origens do mundo e do homem. Os mitos são histórias elaboradas por povos para explicar o mundo de acordo com a sua percepção da realidade. Eles costumam valorizar as forças da natureza. Tem personagens reais e imaginários. Há diversos tipos de mitos sobre a origem do mundo, do ser humano, dos costumes, entre outros. Eles são narrativas importantes para conhecermos as características e a lógica da organização de diversos povos. Muitas sociedades humanas do passado e do presente possuem um mito fundador sobre a origem do mundo e dos seres humanos. Ou seja, há um ser que teria criado o mundo e as primeiras pessoas. Boa parte dessas narrativas foram transmitidas oralmente de geração em geração. Algumas registraram por escrito. E reforço mais uma vez que esses registros orais ou escritos nos oferecem informações valiosas sobre as diferentes formas de ver o mundo de diversas culturas. Há mitos bem conhecidos, outros nem tanto. Você quer conhecer alguns que contam como teria surgido o ser humano e o mundo? No princípio, criou Deus o céu e a terra. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Essa narrativa é bem conhecida da grande maioria e se baseia nos escritos do livro do Gênesis, que faz parte do Antigo Testamento da Bíblia, o livro sagrado dos cristãos. O nosso mundo ocidental, marcado pelas tradições judaicas e cristãs, fez com que essa narrativa criacionista fosse a mais conhecida. Segundo essa narrativa, Deus criou o mundo em 6 dias e no sétimo teria descansado. Claro que não seriam 7 dias de 24 horas cada. Essa linguagem é apenas figurativa acerca do tempo, mas representaria que Deus teria criado tudo de forma compreensível, sem a precisão do rigor histórico ou científico. No primeiro dia, criou os céus, a terra e a luz. No segundo, criou o firmamento, o que chamou de céu. No terceiro, criou a terra seca, as plantas e as árvores frutíferas. No quarto dia, criou o sol e as estrelas. No quinto, criou as aves e os animais marinhos. No sexto, os animais terrestres, o homem e a mulher. E no sétimo, Deus descansou, admirando tudo o que havia criado. Essa visão criacionista judaico-cristã ainda dura até os dias de hoje. Contudo, muitos defendem que a ideia é que essa narrativa bíblica possa ser combinada com explicações científicas. Outro detalhe importante é que essa visão criacionista não é a única, apesar de ter sido amplamente colocada como verdade absoluta por muitos e muitos séculos.
Vamos conhecer outras narrativas criacionistas que tentam explicar a origem humana? Na mitologia grega, há algumas narrativas sobre a criação humana. O titã Prometeu habitava a terra e criou os homens a partir do barro. Mas para finalizar a criação, precisava de uma pequena faísca do sol, o fogo divino, e entregar aos homens. Contudo, esse fogo celeste era privilégio dos deuses. Como punição, Zeus, o soberano dos deuses gregos, mandou acorrentar Prometeu a um rochedo, e uma águia devorava seu fígado, que se regenerava a cada dia. Depois de muito sofrimento, ele foi libertado. Pandora, a primeira mulher, foi criada por vários deuses e recebeu de cada um deles um talento especial. Zeus entregou-lhe uma caixa, que jamais deveria ser aberta. Pandora acabou abrindo e libertou todos os males da humanidade. Assustada, ela fechou a caixa e restou apenas a esperança como consolo aos mortais. Dessa forma, os humanos, assim como Prometeu, também tiveram seu castigo. Para os povos sumérios e babilônicos, os deuses teriam sido elementos naturais que formavam o universo. A partir da união de um deus muito forte sobre a personificação do caos, o homem teria surgido. Na mitologia babilônica, o princípio do mundo tinha como elementos Apsu e Tiamat, os elementos das águas, as origens do universo celeste e terrestre. Tiamat era um dragão feroz e criou o céu. Dele nasceu Enki, conhecimento mágico, e este gerou Marduk, que derrotou os outros deuses e dividiu o corpo de Tiamat, separando o céu da terra, formando o nosso planeta. Enki criou Adapa, o primeiro homem que era dotado de grande força e sabedoria. Ele recusou a comida e a bebida da imortalidade que os deuses lhe ofereceram, condenando assim o ser humano à mortalidade. Os povos africanos têm diversas mitologias que contam como o homem teria surgido. Quer saber alguma dessas versões? Segundo os Iorubás, Olorum criou o mundo, as águas e as terras, e todos os seres vivos, animais e plantas de todos os tamanhos e cores. Ele ordenou que Oxalá criasse os seres humanos. Ele tentou de várias formas criar o homem. Usou ferro e depois a madeira, mas percebeu que eles eram rígidos demais. Tentou fazê-lo de pedra, no entanto, era muito fria. Ainda tentou fazer com água, mas ele não tomava uma forma definida. Tentou também com fogo, mas a criatura acabou se consumindo em fogo. Fez um de ar, que rapidamente virou ar de novo. Com tantas tentativas frustradas, Oxalá ficou triste. Acabou sentando-se na beira de um rio, triste e sem sucesso na sua tentativa de criar o homem. Nanã o encontrou e perguntou o motivo de tanta tristeza. Ele contou de suas tentativas para criar o homem e que nenhuma tinha dado certo. Foi aí que Nanã mergulhou nas águas e trouxe das profundezas do rio um pouco de lama e entregou nas mãos de Oxalá. Nanã mergulhou novamente e trouxe mais lama. Então Oxalá conseguiu criar o homem usando barro e percebeu que ele era flexível, capaz de mexer os olhos, os braços e as pernas. Oxalá lhe soprou a vida e o homem assim foi criado. Para os Macuas, o Deus Supremo Criador é chamado de Muluco. No início de tudo, Muluco, que era um ótimo semeador, fez 2 buracos na terra. De lá saíram um homem e uma mulher. Ele gostava muito do que tinha feito. Então, deu aos dois todas as condições para que pudessem sobreviver na terra. Mostrou a eles como poderiam viver sem depender dos outros. Assim, eles tinham tudo para que pudessem prosperar e gerar descendentes. Mas o casal desobedeceu. E em vez de construir sua casa e cultivar a terra, os dois comeram milho cru, quebraram pratos, jogaram lixo nas panelas e foram viver no meio do mato. Como punição, tudo o que tinha sido dado ao casal humano foi para o primeiro casal de macacos. Então Muluco tirou os rabos dos macacos e colocou-os nos humanos, e disse assim aos macacos: sejam homens, e aos humanos, sejam macacos. E assim foi feito. Ou seja, o homem e o macaco trocaram de lugar.
Outros povos também têm suas versões para a origem do ser humano e do mundo. Há um povo que tem uma explicação do porquê que cada povo tem uma cor de pele diferente. Os Chiluks. Para eles, os homens brancos são assim porque Juok, o deus criador, encontrou areia branca onde os criou. No Egito, usou argila do rio Nilo para dar origem aos povos dessa região. Os Chiluks do Nilo Branco foram feitos de terra preta. Ao redor do mundo todo, há várias tentativas de explicar o surgimento do homem. Na América, também há diversas, dos vários povos que habitaram e ainda habitam o nosso continente. Os Dessana dizem que Ebaburo, a avó do mundo, depois de criar o mundo, resolveu povoá-lo, e aos poucos foi descendo o Rio Negro e semeando os povos ao longo do rio. Alguns povos têm a figura de um herói civilizador. Mavut Sinin, Mairamuana, Caruça Caibé e Chopai são alguns exemplos. Heróis civilizadores são seres míticos que ensinam aos seres humanos os costumes que devem ser seguidos e como devem viver. Chopai foi um herói civilizador dos indígenas Pataxós. Há muito tempo atrás, na Terra só haviam animais, como onças e pássaros. Até que uma gota de água caiu do céu e surgiu um ser humano. Ele viveu sozinho na Terra, por um bom tempo. Um dia, esse indígena estava fazendo um ritual e viu que ia cair uma grande chuva. Cada gota de chuva ia se transformando em um indígena. Quando a chuva parou, havia indígenas por todos os lados. Chopai reuniu os outros e falou que deveria partir, mas antes ensinou todas as sabedorias e segredos sobre a terra. Depois disso, falou seu nome e se despediu. Ele foi subindo e subindo até desaparecer no azul do céu. Daquele dia em diante, os indígenas começaram sua caminhada na terra, trabalhando, caçando, pescando, fazendo festas, e assim teria surgido os Pataxós. Todas essas teorias criacionistas, baseadas nos mitos dos diversos povos e culturas que falamos hoje, sofreram e ainda sofrem críticas até hoje, principalmente após o surgimento da teoria evolucionista. Em contrapartida, muitos defensores do criacionismo passaram a advogar em defesa de uma teoria onde a vida teria sido atribuída por um ser superior, que abriu portas para todo o processo evolutivo acontecido. Assim, as duas teorias poderiam coexistir, sem que uma desconsidere a outra. As duas teorias têm grau de importância equivalente ao admitirmos que ciência e religião possuem grande importância no interior de muitas culturas. Antes de escolher alguma dessas teorias, é interessante entendê-las como formas de interpretação do mundo, pautadas nos princípios distintos. Criação e evolução poderiam coexistir no campo de debates nesse assunto milenar. Tenho certeza de que você gostou de aprender mais um pouco sobre o surgimento da espécie humana e a teoria criacionista. Mas agora vamos testar nos conhecimentos. Acompanhe comigo a hora da atividade. Atividade 1. A teoria criacionista é baseada em uma forma de explicação sobre a origem do mundo e do homem, onde se busca atribuir essa origem a um agente criador através dos mitos. Sobre eles, não podemos afirmar que: alternativa A, são histórias elaboradas para explicar o mundo a partir de sua percepção da realidade. Alternativa B, costumam desvalorizar as forças da natureza e têm personagens reais e imaginários. Alternativa C, há diversos tipos de mitos sobre a origem do mundo, do ser humano, dos costumes, etc. Alternativa D, são narrativas importantes para conhecermos as características e a lógica da organização de diversos povos. Essa é fácil, eu sei, mas eu vou te dar um tempinho para confirmar a sua resposta.
A alternativa correta é a letra B. Costumam desvalorizar as forças da natureza e têm personagens reais e imaginários. Mas por que ela está correta? Porque a questão pede para indicar qual não podemos afirmar sobre os mitos. As demais estão certinhas, mas essa alternativa diz que eles costumam desvalorizar as forças da natureza. E isso está errado. Pelo contrário, os mitos valorizam as forças da natureza, além de ter personagens reais e imaginários em suas narrativas. Agora vamos à atividade 2. Os mitos oferecem informações valiosas sobre as diferentes formas de ver o mundo, de diversas culturas. Relacione corretamente as afirmações às culturas cristã, dessana, grega e iorubá. Temos aí algumas afirmações. Ó. A criação do mundo e do homem deu-se em 6 dias. O titã Prometeu criou os homens a partir do barro. Oxalá criou o homem com a ajuda de Nanã. E Ebaburô povoou o mundo semeando os povos ao longo do Rio Negro. Vou te dar um tempinho para pensar bem antes de conferirmos as respostas certas, beleza? Vamos às respostas agora. A primeira afirmação fala da criação do mundo e do homem em 6 dias. Isso está relatado em qual dessas culturas? Se falou cristã, acertou. A tradição judaico-cristã afirma que Deus criou tudo em 6 dias e no sétimo descansou, admirando tudo que havia feito. A próxima afirmação fala sobre Prometeu, que criou os homens a partir do barro. Qual cultura conta sobre isso? Isso mesmo, a cultura grega acredita também que o Titã quis dar um pedaço do sol aos homens e foi punido junto com a sua criação. Na próxima afirmação, Oxalá criou o homem com a ajuda de Nanã. Os dois fazem parte da cultura iorubá. Para eles, depois de várias tentativas, Oxalá conseguiu criar o homem graças à lama que Nanã pegara do fundo do rio. E sobre Ebaburô, que povoou o mundo semeando os povos ao longo do Rio Negro? Que cultura fala sobre ela? Isso mesmo, a cultura dessana. Eles também chamam Ebaburô de a grande avó do mundo. Depois de criá-lo, resolveu povoá-lo, semeando os povos indígenas ao longo do Rio Negro. Atividade 3. Mavut-Sinim, Mairamoana, Caruça-Caibê e Tchopai são alguns exemplos de seres míticos que ensinam aos seres humanos os costumes que devem ser seguidos e como devem viver. Esses seres são chamados de alternativa A, herói destruidor, alternativa B, herói criador, alternativa C, herói civilizador e alternativa D, herói mitológico. Uma dica, tem herói na resposta. Agora ficou mais fácil, hein? Mas para ajudar mais, vou te dar um tempinho para pensar na resposta certa. A resposta correta é a letra C, herói civilizador. Esses seres tiveram importância fundamental em diversas culturas indígenas, deixando um legado que esses povos levam até hoje.
E depois de testar nossos conhecimentos, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Na nossa aula de hoje, falamos sobre outras explicações para a origem da vida. Na aula passada, tínhamos falado sobre a teoria evolucionista. Hoje apresentamos a teoria criacionista, ou melhor dizendo, teorias criacionistas. É importante lembrar que vários povos tentaram explicar sobre a questão da origem humana. E antes da teoria evolucionista, diversas civilizações tentaram explicar a origem do mundo a partir de narrativas mitológicas, atribuindo a criação a um ser sobrenatural. Essas teorias criacionistas também são capazes de nos revelar interessantes concepções sobre a civilização que a produziu e as suas formas de enxergar o mundo em cada época e cultura. Boa parte dessas narrativas foram transmitidas oralmente. Falamos de algumas das teorias criacionistas. A mais conhecida é a bíblica da tradição judaico-cristã, onde Deus criou em 6 dias o mundo e o homem, e depois descansou, admirando sua criação. Na mitologia grega, o titã Prometeu criou os homens a partir do barro. Na mitologia babilônica, a partir de elementos, nasceu Enki, que criou Adapa, o primeiro homem que era dotado de grande força e sabedoria. Ele recusou a imortalidade, condenando assim o ser humano a ser mortal. Entre os africanos, há várias narrativas. Os iorubás dizem que Oxalá criou o homem a partir da lama do fundo do rio, com a ajuda de Nanã. Antes, ele tentou fazer o homem com diversos outros materiais, mas nenhum deles tinha dado certo. Os macuas dizem que Muluco fez 2 buracos na terra, e de lá saíram um homem e uma mulher. Contudo, eles foram desobedientes e acabaram perdendo os privilégios para os macacos, que souberam aproveitar. E no final das contas, ele tirou os rabos dos macacos e colocou-os nos humanos. Assim, homem e macaco trocaram de lugar. Outros povos têm também suas versões para a origem do ser humano e do mundo. Os Chiluks explicam o porquê de cada povo ter uma cor de pele diferente. Juok, o deus criador, fez os homens com areia branca, com argila e terra preta. Os povos do nosso continente também têm suas versões para o surgimento do homem. Para os Dessanas, a grande avó do mundo, Yababurô, semeou os seres humanos ao longo do Rio Negro. Entre os Pataxós, o homem veio da chuva do céu. Alguns povos indígenas têm também a figura de um herói civilizador, seres míticos que ensinam aos seres humanos os costumes que devem ser seguidos e como devem viver. Todas essas teorias criacionistas, baseadas nos mitos de diversos povos e culturas que falamos, ainda são criticadas. As teorias evolucionista e criacionista têm grau de importância equivalente, ao admitirmos que ciência e religião possuem grande importância no interior de muitas culturas. É importante entendê-las como formas de interpretação do mundo, a partir de cada sociedade. Eu sempre digo que essa história não acaba aqui, é a mais pura verdade. Há diversas outras narrativas criacionistas a serem conhecidas. São diversos povos e culturas que têm suas histórias sobre a origem humana, e por meio delas, podemos conhecer melhor cada civilização. Que tal começar a pesquisar sobre elas depois dessa aula? Além das que falamos hoje, há muitas outras. Afinal, é muito bom conhecer a nossa história. Aguardo você na próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.